mãos operosas e o coração que ora, às vezes você pega algum personagem que aí algum irmão já escolheu, né? Aí o Clebinho, como quem não quer nada, tipo, não teve, sem nenhuma pretensão, ele falou, eu vou falar de Neemias, viu, Silvio? Ou seja, não usa Neemias. Aí eu falei, poxa, mas eu queria tanto usar Neemias, né? Eu não tinha nem pensado em Neemias, mas ele falou de Neemias, eu falei, puxa, como eu queria usar Neemias. E aí eu falei, não vou usar Neemias, não vou fazer isso. E aí, como a gente tem muitos personagens, né, irmão, que se encaixam bem nessa aula de hoje, nessa pregação de hoje. E aí, quando no devocional da Rosa ela falou de Gideão, eu falei, gostei de Gideão. Obrigado, meu irmão. Gostei de Gideão. Eu falei, eu vou falar de Gideão também. E aí, o bom é que assim, você vai ficando em dúvida de tantas coisas, né? Irmãos, você vai pregar e você tem um tema muito amplo como esse, você tem uma variedade gigantesca de coisas para falar, né? E você fala assim, me ajuda aí. Qual o caminho que eu vou, né? Quem eu vou usar? Qual o caminho? E aí, Deus confirmou comigo no dia que ela fez o devocional dela, e foi uma benção. O devocional da Rosa eu sempre escuto ele um dia antes, né? Que ela grava e fala, vê aí. Eu falei, vi, foi bom, hein? Ela, ai que bom. Eu pensei que ia ter que fazer de novo. Eu falei, não, Rosa, ficou bom, não precisa fazer de novo, não. E é importante, irmãos, a gente sempre ter essa preocupação daquilo quando nós nos propomos fazer alguma coisa para o Senhor, para os irmãos, e é de fato uma bênção para as nossas vidas. Eu quero ler com vocês, lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ler agora do versículo 11 até o versículo de número 14, livro de Juízes, capítulo 6, do versículo de número 11 e 14. Mãos operosas são mãos que servem ao Senhor por amor. Coração que ora é o que se encontra, é o que só encontra descanso e renovo conversando com Ele. São as mãos e o coração de quem se identifica a necessidade, se compadece, ora pelo suprimento, torna-se resposta, mas fazem isso buscando graça, unção, disposição e renovação na oração. Então, eu vou fazer, esses dias eu comentava com a Divone, há um tempo atrás, né? Eu achava que a Divone era enfermeira, irmãos. Eu falei, mas você é enfermeira? A Divone falou, não, sou vendedora. E por que tem um monte de doente na sua mão? Porque você veio com esse monte de oração, pedindo de oração de doente, de pessoas que estão ruins. E acho que foi essa semana também que ela colocou, acho que 2 ou 3 pedidos de oração. Eu falei, ela é enfermeira. Ela está me enganando. Irmãos, Deus nos chama e nos convida para alguns ministérios, né? E até falei para a Divone, olha para você, enxerga em você o ministério de socorro, né? Todo mundo que está zoado com problema vai até da Divone. Aí ela vem com esse monte de pedido de oração para nós, irmãos. Aí a gente tem que passar o dia orando pelos pedidos da Divone. E é muito bom, irmãos, quando o Senhor nos levanta. E aí, quando nós falamos a respeito da oração, é isso. É essa oração que muda vidas e pessoas. E mãos poderosas são pessoas que estão dispostas a servir ao Senhor com amor. Irmão, servir ao Senhor, a Bíblia nos fala que o Evangelho do Senhor é tomado à força. Não é uma coisa simples e fácil de se fazer. A gente vai perceber que todas as vezes que nós nos dispomos a fazer algo para Deus, encontramos dificuldades. E quando nós olhamos para o nosso chamado, quando Deus nos chamou, com certeza as nossas respostas foram: sou incapaz, não consigo, tenho dificuldade. Porque nós de nós mesmos não conseguimos nada. Quando Deus nos chamou, nós olhamos para nós mesmos com as nossas limitações e falamos: sem chance, Senhor, não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer. Porque de fato sozinho não conseguiremos fazer. E a gente vai perceber que Gideão também não foi diferente. Ele também falou da mesma forma. Nos diz assim no capítulo 6 de Gideão, de Juízes, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?
Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu às mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Meus irmãos, a gente começa a enxergar alguns chamados de pessoas e o nosso chamado, a gente começa a perceber o quanto nós somos limitados e quanto nós falamos que a gente não consegue fazer, né? Então, hoje pela manhã eu e o Kleber conversávamos um pouco durante a aula da escola dominical e falávamos um pouco a respeito disso, de todos eles, e colocou algum tipo de empecilho. Então, Gideão falou que ele era fraco, que ele era o menor da casa do seu pai, Moisés era gago, e tantos outros que foram elencando as dificuldades que eles tinham para fazer a obra de Deus, para poder falar assim: Senhor, chama outro no meu lugar. E aí em todos os momentos a gente vê Deus entrando com providência na vida desses irmãos. Moisés disse: Senhor, eu sou gago, como é que eu vou falar com o faraó? Deus olhou para Moisés e disse: fica tranquilo, eu vou ajudar você, eu vou colocar uma pessoa do seu lado para te ajudar, vou mandar seu irmão Arão, e ele vai com você. Esse tema que a gente está usando a respeito de mãos operosas e coração que ora, está alinhado com as palavras de Inácio de Loyola: ore como tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo se dependesse de você. Ô irmãos, como eu gosto desse texto, dessa frase, eu gosto muito dessa frase. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem a mania de querer jogar para Deus uma coisa que é nossa. Deus disse para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Ou seja, na nossa caminhada cristã existem pedaços, existem coisas que quem vai fazer somos nós, que não é Deus que vai fazer. E nós muitas vezes, irmãos, nós jogamos para Deus e falamos: Senhor, faz aí. Não, não é assim que funciona. Existe um pedaço que é seu, tem um pedaço que você precisa fazer, e Deus vai complementar e vai fazer o que Ele precisa fazer, mas existe um pedaço que depende de você. Quando eu oro imaginando que tudo depende de Deus, eu estou confiando que Ele poderá fazer coisas grandiosas na minha vida. E quando eu trabalho, imaginando que tudo depende de mim, eu estou fazendo o meu melhor aonde eu estou. Por isso que eu sou próspero, porque eu sei que tudo depende de Deus, e tudo que Ele colocou nas minhas mãos eu fiz da melhor forma possível. Nós não, às vezes, irmãos, a gente tem alguns irmãos meio relaxados, no serviço, em casa, tudo meio mais ou menos, sabe? Tudo meio feito, não é nada tão bem feito, sabe? E para ele está tudo bem. Tem uma expressão que as pessoas usam chamada nas coxas. Por que eles usam essa expressão nas coxas? Porque antigamente as telhas eram feitas nas coxas dos escravos. E como qualquer pessoa, nossas coxas não são do mesmo tamanho, não é da mesma grossura. Então cada telha ficava de um tamanho, por isso que essa expressão nas coxas, coisa feita sem padrão, não conforme, meio que de qualquer jeito. Então às vezes, irmãos, na nossa casa a gente faz tudo de qualquer jeito, aí faz um monte de gambiarra, tem fio espalhado, quase que pega fogo aqui, não termina de um negócio que começou. Irmãos, é isso que o Senhor está falando para nós: trabalhe como se tudo dependesse de você. Do que depende de você, como é que você tem feito os trabalhos que Deus tem confiado nas suas mãos? Dentro da sua casa, na sua família, como é que você tem feito o trabalho que Deus confiou nas suas mãos? A Bíblia nos fala desse homem chamado Gideão, que estava em meio a uma batalha. Meus irmãos, Israel ele não tinha a menor chance contra os midianitas, ao ponto que os povos israelenses estavam escondidos durante esse período de colheita, e Gideão também estava escondido, mas ele não estava fugindo, ele estava escondido malhando o trigo no lagar. Ele mesmo com medo, ressabiado, ele estava escondido ali, e ele estava fazendo o quê? Separando o seu trigo, porque ele precisava levar alimento para sua família, para sua casa. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas.
sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Então assim, irmãos, tudo aquilo que o povo produzia, os midianitas, os amalequitas e os outros povos, eles vinham e destruíam tudo. E Gideão já estava cansado dessa situação, já se passavam 7 anos dessa situação, e o povo de Israel estava orando a Deus, pedindo que Deus os ajudasse. O povo de Israel, irmãos, é mais ou menos parecido com a gente, né? Ou nós somos um pouco parecido com eles, né? Quando as coisas estão indo tudo muito bem, irmãos, parece que a gente vai deixando Deus de lado, né? Depois a gente vai vendo aí, e às vezes volta a fazer práticas antigas, coisas que não dava certo, aí vem uma prova, aí a gente, Senhor, me ajuda de novo, e assim vai indo. E assim era com o povo de Israel. Deus foi lá, libertou o povo do Egito, trouxe o povo para Israel, o povo estava fazendo as coisas direitinho, e conforme ia passando o tempo, irmãos, aquela geração que tinha passado por provações ia morrendo, as novas gerações iam se esquecendo e caindo de novo nos mesmos pecados, aí Deus permitia que o povo ia lá e maltratasse o povo de Israel. E aí esse povo se arrependia, pedia ajuda para Deus, e Deus levantava um juiz para o libertar. E a Bíblia nos fala que o povo de Israel já estava cansado dessa situação, já estava angustiado por causa disso, de mais uma vez eles estavam sendo atacados. Muitas vezes nos encontramos em situações onde nos sentimos insuficientes para cumprir a tarefa ou enfrentar um desafio, mas assim como Deus capacitou Gideão e os 300 soldados a vencer uma batalha impossível, Ele também pode nos capacitar a cumprir seus propósitos em nossas vidas. Meus irmãos, Deus chamou Gideão para uma grande obra, porque Gideão era um homem que estava preocupado. Irmãos, uma coisa importante, Deus não chama ninguém desocupado. Às vezes você fala assim, mas eu estou cheio de coisa para fazer. É você mesmo que Deus vai chamar. Todo mundo que você vê que Deus chamou estava fazendo alguma coisa, não tinha ninguém que estava desocupado em casa descansando, não. Deus chamou homens e mulheres que estavam ocupados. A Bíblia nos fala que Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava ocupado, e Deus foi lá ao encontro de Gideão e falou, Gideão, eu tenho uma obra grande que você vai fazer. O povo de Israel havia se desviado e estava sendo oprimido pelos midianitas. Deus chamou Gideão para liderar o povo na luta contra os midianitas. No meio da crise, Gideão não perdeu o entusiasmo. Meus irmãos, Gideão estava ali tentando alimentar a sua família. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu sei que os midianitas vão vir, eles vão acabar com tudo, mas antes que eles cheguem, deixa eu já deixar separada a comida dos meus filhos, da minha família, dos meus irmãos, e foi lá fazer o que precisava fazer. Gideão, mesmo sendo improvável, ele era um homem muito esforçado. No meio da crise, enquanto o povo vivia nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, Gideão não perdia entusiasmo malhando trigo no lagar. Enquanto o povo de Israel passava fome, Gideão tinha sustento para si e para a sua família. Ao malhar o trigo no lagar, Gideão demonstrava disposição, coragem e entusiasmo. Meus irmãos, mesmo Gideão sendo tudo isso, quando Deus chamou Gideão, Gideão disse para Deus, Senhor, eu não vou conseguir fazer. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não vou dar conta. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 36 até o 40, diz assim, e disse Gideão a Deus, se há de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e em toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho espremeu o velo e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, e se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que, se o velo ficar seco e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho.
Gideão, irmãos, ele estava preocupado, ele estava com medo da batalha que ele tinha que enfrentar. E aí ele falou para Deus: Senhor, eu vou pôr esse velo de lã aqui, se amanhã cedo só o velo estiver molhado, eu sei que o Senhor estará comigo. E aí depois ele falou: pode ser uma coincidência, né? Senhor, vamos fazer o contrário, se o velo estiver seco e o restante tudo molhado, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E Deus mais uma vez fez e mostrou para ele: eu estou com você. Ô irmãos, a princípio, quando nós pensamos nessa batalha, Gideão, ele tinha um exército de 32 mil homens, e os midianitas eram 135 mil. Ô irmãos, já era difícil essa situação, já era bem difícil. Tem um filme que fizeram chamado Os 300, né? Eles não tem nenhuma relação, né? Eles fizeram um filme chamado 300, e depois tem um monte de sátira na internet, né? Que o pessoal coloca 3 notas de 100 e um monte de boleto, e aí é como se as notas de 100 falassem para ele: o que somos nós para esse monte de boletos? E era essa a situação. O que somos nós, que na época eram 32 mil homens, contra 135 mil homens? Irmãos, é improvável o povo de Israel vencer essa batalha. É improvável você falar assim: esquece, não vai dar certo, a gente não vai conseguir. E por incrível que pareça, os homens já tinham esquecido, o povo de Israel já tinha esquecido. A Bíblia nos fala que certa feita Samuel estava no meio, acho que estava no meio do deserto, se eu não me engano, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente veio correndo alguns homens falando assim: olha, o exército vem contra vocês, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E Samuel estava preparando uma oferta a Deus, e os homens ficaram todos desesperados, apavorados. E aí Samuel olhou e falou assim: vamos terminar de oferecer o sacrifício a Deus. Enquanto eles estavam finalizando o sacrifício a Deus, daqui a pouco aquele exército gigantesco vem contra eles, e Deus os confundiu e eles morreram todos. E o povo de Israel saiu vitorioso. E já se esqueceram. Quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós? E Gideão, irmãos, ele estava lá e sabendo: olha, eu preciso vencer essa batalha. Mas como é que eu vou vencer essa batalha? A história de Gideão e os 300, Deus não nos chama porque somos suficientes, mas porque Ele quer nos capacitar a cumprir a sua vontade. A primeira coisa que Gideão fez foi falar com Deus, mesmo que seja através de um momento de dúvidas, pedindo provas para Deus, que de fato Deus estava com ele e que garantia a vitória. Irmãos, quando chega a dúvida em nossos corações, fale com Deus. Fale com o nosso Senhor. Deus chama apenas homens e mulheres ocupadas. Gideão estava inconformado com a situação que ele estava vivendo, tendo todo o seu trabalho do ano sendo consumido pelos midianitas. Por isso, estava escondido malhando o trigo no lagar, para que não fosse consumido pelos midianitas. E a Bíblia fala que o anjo apareceu diante de Gideão. Ela não fala qual foi a expectativa, o que Gideão sentiu, mas eu imagino que Gideão tenha ficado assustado. Imagina, você está escondido, malhando trigo no lagar, de repente aparece um anjo, você toma um susto e ele fala: olha, Deus, Ele é com você. Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida. Meus irmãos, Deus, quando nos chama, Ele nos chama para uma grande obra. Muitas vezes nós falamos assim: mas qual é o chamado de Deus para a minha vida? Você já se perguntou qual é o chamado de Deus para a sua vida? O que Deus confiou nas suas mãos? Deus, Ele nos chamou, Ele foi ao nosso encontro e nos chamou. Logo quando Deus chamou o Gideão, a primeira coisa que Gideão fez foi orar. A primeira coisa que ele fez foi orar, perguntando para Deus se Ele de fato estava com ele. Senhor, de fato está comigo? Me responda. E Deus respondeu para ele. Depois, ele colocou o plano de Deus em ação. Mesmo que pareça louco, o plano de Deus, precisamos confiar nele e em sua promessa de estar conosco em todas as situações. Irmão, não tinha lógica nenhuma o plano de Deus. E é uma coisa engraçada, que o plano de Deus, ele não depende de nós, mas nós muitas vezes achamos que para as coisas de Deus darem certo, a gente precisa pôr a nossa mão. A gente só entende que a nossa mão não vai adiantar nada quando a gente vê que a gente não tem o que fazer, é apenas confiar. Mas enquanto a gente tem a menor chance da gente pôr a mão para fazer alguma coisa, a gente vai pôr a mão para fazer alguma coisa. Quando não tem mais jeito, a gente fala: Senhor, agora é o Senhor que pode fazer. E é isso, irmãos, que acontece nas nossas vidas. E aí, Gideão, ele orou e pôs o plano de Deus em prática. Convocou o povo de Israel para participar dessa guerra. E ele arrecadou lá, juntou junto com ele mais 32 mil homens. E Deus disse para Gideão: Gideão, é muita gente que está com você. Imagina, irmão, você tem 135 mil homens que você vai lutar contra eles. São 32 mil homens, já dá quase 5 homens por pessoa.
por cada cara do exército lá de Israel. E não fala como é que é esse povo, esse exército, né? Porque o povo de Israel, irmãos, eram homens comuns, como eu, como você. O povo dos midianitas não, gente, já era homem mais grande, né? Não é nem maior. Imagina, tudo tamanho do Álvaro, vai lá contar, eu vou nada, irmão, o Senhor tem misericórdia de mim. Eram guerreiros, irmãos, eram homens grandes, experimentados, homens que sabiam batalhar. O povo de Israel não, irmãos, eles estavam sofrendo já um tempão, padecendo, não conseguiam montar o seu exército, eles eram frágeis, eles eram fracos, mas mesmo assim Deus olha para Gideão e fala: tem muita gente. Ô irmãos, imagina aí você, na nossa batalha do dia a dia, na nossa caminhada cristã, desempenhando o ministério que Deus confiou em nossas mãos. Deus olha para nós e fala assim: tem muita coisa aí, tira, tem muita coisa. Você fala: mas Deus, está faltando. Ele: não, tem muito. Tira que ainda tem muita gente. E aí Gideão, eu imagino que Gideão, temeroso, e Deus falou: pergunta, se tem medroso aí, Gideão. Senhor, não, medroso não. Põe outra pergunta, não, pergunta se tem medroso. Tem medroso aí, gente que quer ir embora para casa? Dos 32 mil homens, irmãos, ficaram 10 mil homens, corajosos. Imagino eu que Gideão, quando olhou os 10 mil homens e falou: pelo menos ficaram os valentes, né? Os medrosos foram embora, pelo menos ficaram os valentes. 10 mil homens, aí vai 13 por pessoa, mais ou menos, né? 13, a gente é fraquinho, mas 13 deve dar, né? A gente deve conseguir. E Deus olhou para Gideão e disse para Gideão assim: tem muita gente aí. Eu imagino, irmãos, o que Gideão não deve ter pensado: Deus está maluco. Tem certeza? Tem muita gente. E a Bíblia fala que Gideão, eu imagino, irmão, isso eu estou conjecturando, né? Eu imagino que Gideão disse assim: Deus deve estar de brincadeira, mas tá bom. Aí Deus falou assim: vai lá, põe os homens para beber água. Aquele que beber água como um cachorro, põe de um lado, quem fazer de outro, põe do outro. Só que não tinha explicado muita coisa não, era só isso, né? Eu imagino Gideão olhando aquele mirradinho de gente bebendo água ali e falou: ah, com certeza não são esses não, esses vão embora para casa, né? E aí Deus disse: olha, aqueles que beberam água assim, ó, mantém aí, o resto manda tudo embora. E Gideão deve ter olhado e falado: brincou. O que eu faço agora com só isso? Irmãos, quantas vezes nós não estamos fazendo a obra de Deus e fala: Senhor, o que eu faço com só isso? Ô irmãos, às vezes na nossa caminhada, a gente está trabalhando, fazendo a obra de Deus, às vezes você olha para um departamento e fala: só tem 2 pessoas, mas Deus, levanta gente, Senhor, levanta mais gente, cadê essas pessoas que o Senhor vai levantar e tem 2 pessoas lá? Mas Senhor, e Deus fala: vai com esses mesmos. Irmãos, às vezes a gente acha que a obra de Deus é feita pelas nossas mãos. Irmãos, nós estamos fazendo a obra de Deus, mas a obra não é nossa, a obra é de Deus. Uma coisa importante que às vezes a gente esquece, irmãos, eu me lembro uma vez que eu estava no culto, eu estava trabalhando na igreja, eu cuidava da secretaria, fazia de tudo, irmãos, você pode imaginar, eu estava lá na tesouraria contando oferta, na hora do culto, na hora da pregação. Deus falou para mim: o que você está fazendo em cima? Eu falei: estou trabalhando. Aí Ele perguntou de novo: o que você está fazendo aí? Eu falei: estou trabalhando. E aí Ele falou: você saia daí agora. E eu entendi, irmãos, que para Deus não é importante a tarefa que você faz. O importante para Deus é a sua posição. Ele é o dono da obra. Às vezes a gente está tão preocupado com muitos afazeres, muitas coisas para fazer, e Deus fala para nós: para tudo isso e escuta o que o dono da obra está falando para nós fazermos. Irmãos, quantas vezes a gente está lotado de rotina para fazer e a gente não escuta mais o dono da obra falar conosco. Quantas vezes a gente está preocupado com atividades, irmãos, e Deus está falando com você e você não escuta mais. Aí às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada em nós e falar: escuta, eu estou falando com você, a obra é minha. E às vezes a gente está tão preocupado, irmão, com tarefas. Para de se preocupar com tarefas, irmãos. Pergunta para Deus o que é para fazer. Senhor, qual o caminho que eu tenho que andar? Senhor, qual a estratégia que eu devo usar? E às vezes a gente reclama com Deus: mas Senhor, eu estou trabalhando tanto e não estou vendo o resultado. Está trabalhando errado, irmãos. Fala com o dono da obra. Às vezes tem muita gente que está atrapalhando e Deus fala: deixa ir embora, deixa ele sair daí. Eu tenho separado gente para fazer essa obra, irmãos, e a gente está lá lutando com Deus.
Ô irmãos, é normal nós nos sentirmos insuficientes, irmãos. É normal a gente nos sentirmos falhos, porque a obra de Deus é grande. A obra de Deus não é de homens, é de Deus. Por isso que nós nos sentimos falhos, por isso que nós nos sentimos pequenos, por isso que nós achamos que nós não conseguimos, porque essa obra não é nossa. A gente só consegue porque o Senhor, Ele vai à frente nos ajudando, nos conduzindo, salvando pessoas, mudando vida, transformando vidas. Nós somos um mecanismo, mas quem faz é o nosso Deus. E quem Ele usa? Quem Ele usa eu e você, limitados, fracos, pecadores, errantes, mas Deus nos usa por causa da sua misericórdia e o seu amor. E é a hora que a gente não entende e fala, mas Deus, eu preguei tanto e não resolveu nada, essa pessoa não se converteu, e de repente chega um doido aí, fala com ele 2 minutos, ele se converte, levanta a mão para Jesus, fica feliz da vida, muda de vida. Você fala, mas eu preguei tanto, eu falei tanto. É verdade, mas a obra não é sua, a obra é de Deus. E Deus é o que convence, é Ele que vai ao nosso encontro, irmãos. Mesmo que as batalhas sejam impossíveis nas nossas vidas, Deus tem um chamado para nós. Precisamos estar dispostos a responder ao chamado de Deus, mesmo quando nos sentimos insuficientes e às vezes pareça que as coisas só pioram. Veja o que Deus disse para Gideão. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar Midianita nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separa aqueles que beberem a água, lambendo-a com a mão, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. E o número dos que lamberam a água, levando a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber a água. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e os entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Ô irmãos, quando o Senhor nos chama para fazer uma grande obra, às vezes a gente fica pensativo, né, naquilo que Deus tem nos chamado, mas Senhor, foi isso mesmo que o Senhor me chamou? Isso está lá no livro de Juízes, capítulo 7, do versículo 2 e 9. Mas é isso mesmo, Senhor, que o Senhor tem para fazer na minha vida? Ô irmãos, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Silvio, eu não sei ainda qual é o meu chamado. Eu não consegui entender ainda qual é o meu chamado. Ou meu chamado é para estar com as crianças. Não, o meu chamado é para receber os irmãos. O meu chamado é para socorrer os irmãos. O meu chamado é para pregação. Qual é o seu chamado? Ô irmãos, eu de manhã até na classe da escola dominical eu falava isso, né? Eu, quando pequeno, minha mãe era da igreja católica e periodicamente a gente ia para a igreja, né? E aí, eu na igreja católica, depois quando eu voltei para casa, eu falei para minha mãe, mãe, quero ser padre. E a minha mãe falou para mim assim, padre não casa. Eu falei, não quero ser padre. Eu sabia que Deus tinha alguma coisa chamada para mim nesse tema. Deus tinha um chamado para mim, já tinha colocado isso no meu coração quando eu era criança. Mas eu tinha almejava outras coisas também, e eu falei, mas, puxa, sacanagem, o padre não casa. E aí, quando o Senhor foi ao meu encontro, e me chamou, irmãos, e eu falava para Deus assim muitas vezes, Senhor, eu tenho dificuldade, irmãos. Eu lembro que o William, quando eu fui dar o testemunho, que o Senhor me revestiu do poder dele, e aí eu fui dar o testemunho lá na frente, irmãos, não saía nada. E aí eu desci, aí o William, que é o bodão, falou para mim, começou a dar risada, né, me chamando de galinha, porque eu não conseguia falar, parecia que só fazia pó, e era assim, irmãos. Mas eu acreditava que Deus tinha um chamado na minha vida, que Deus tinha algo para realizar na minha vida. E Deus foi ao meu encontro, porque a obra não é minha, a obra é dele.
Quem chamou foi Ele, e Ele vai nos capacitar para fazer a sua obra. Gideão, irmãos, ele estava preocupado, porque era pouca... primeiro que assim, ele já não era lá essas coisas todas. Gideão, ele já fala, Senhor, minha família é a menor de todas, eu sou o filho mais novo, eu sou o menor filho do meu pai, como é que eu posso fazer isso? E Deus disse assim, eu vou fazer coisas grandes através da sua vida. Ô irmãos, Deus não chama homens capazes não, se você vê na história, irmão, Deus chamou Davi, era o menorzinho de todos, era bravo, era valente, era corajoso, mas era o menorzinho. Ninguém acreditava que ia ser Davi, o pai dele, os irmãos dele, todo mundo desprezava. Irmãos, quando Samuel mandou chamar os filhos, esqueceram de Davi, irmãos, esqueceram. Não lembraram dele porque ele era insignificante naquele momento. Ele não era nem contado, irmãos. E Deus chamou Davi. Deus foi ao encontro e chamou Gideão para essa obra. E Gideão falou assim, olha, eu vou fazer essa obra. Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Todos nós fomos comissionados por Deus para uma obra. Enquanto não descobre, temos uma grande obra para realizar e precisamos de homens e mulheres para desempenhar essas funções. Irmãos, Deus tem nos aberto portas, né, para a gente participar. Então, essa semana que passou, soltamos um vídeo onde fala da missão lá que o irmão da Malu participa, que estava fazendo treinamento, até o Dimas está fazendo esse treinamento também. Então, assim, irmãos, vão surgindo oportunidades. O pastor Bruno, se eu não me engano, que trabalha também com jovens e adolescentes, ele esteve aqui acho que em fevereiro, falando a respeito da missão que ele faz com jovens e tudo. Eu ouvindo aquilo, irmãos, meu coração começou a se alegrar e começa a queimar. E você fala assim, como é bom nós fazermos a obra de Deus, como é bom nós vermos que o Senhor ainda está fazendo coisas, como é bom a gente ver que Deus ainda continua salvando, transformando vidas. Mas Deus te chama, irmãos. Deus me chama para essa grande obra. O que nós temos feito, irmãos? Hoje nós temos na nossa comunidade cristã, irmãos, muitos irmãos que são casados novos, irmãos. E às vezes a irmã fala assim, mas eu não sei do que fazer, eu não sei qual é o meu chamado. Irmãos, vai ajudar esses casados novos, vai conversar com eles, vai ver o que eles precisam de ajuda. Poxa vida, às vezes a irmã não sabe fazer um arroz. Antigamente as mulheres, todo mundo era disciplinado a ensinar a fazer comida, tanto o homem quanto a mulher, todo mundo fazia comida, todo mundo sabia lavar uma roupa. Hoje em dia, essa geração de agora, a maior parte não sabe mais lavar uma roupa, não sabe mais fazer um arroz, não sabe mais fazer... Irmãos, cadê você? Puxa, eu posso ajudar? Vai ajudar esses irmãos, vamos fazer uma oficina de culinária. Vai os irmãos ajudar o abençoado que não sabe apertar um parafuso, que tem medo de matar uma barata. Vai lá ajudar, irmãos. Isso também é obra de Deus. Isso é obra de Deus, irmãos. Às vezes tem casamentos que passam por momentos difíceis por causa disso. Se você pode ajudar, irmão, ajuda. A gente tem aqui na comuna, tem alguns cursos que vão acontecendo, irmãos, que são bons. O nosso irmão está falando a respeito de Power BI, aí a gente tem o nosso irmão Tadeu que está aqui desempenhando um papel de quick massagens, e aí nós vamos vendo tudo isso. Ontem teve o bazar na igreja, irmãos, as irmãs fizeram o bazar, foi uma bênção. Eu fico feliz da parte financeira, irmãos, fico bem feliz, mas o que me deixa mais feliz é ver os irmãos empenhados, juntos, trabalhando juntos em prol de uma obra. E aí no final de tudo mostra a foto das irmãs sentadas lá embaixo na cozinha, com aquele monte de comida lá, me deu até fome na hora que eu vi hoje pela manhã, aquele monte de comida e as irmãs sentadas lá entre elas, se regozijando. Irmãos, isso é obra de Deus. Os irmãos que ainda não fizeram as suas encomendas, irmão, tem churrasquinho lá embaixo. Poxa, eu tenho preguiça de fazer churrasco. Aproveita, irmãos. Os irmãos estão fazendo churrasquinho lá embaixo, R$5 o espetinho. Na hora de ir embora, passa lá. Irmãos, isso é fazer a obra de Deus também. Ah, mas é só isso, Silvio? Não, é muito mais do que isso, mas isso também é. Receber o irmão na porta, puxa, às vezes você é tão carinhoso, tão amoroso, poxa, você vai na porta lá, dá um abraço no irmão, gostoso, o irmão dá até um choro, né? Até chora, puxa vida. Eu lembro uma vez que eu abracei o irmão, ele falou, nossa irmão, que abraço gostoso, e eu falei, mas só foi um abraço. Eu pensei comigo, mas só foi um abraço, irmão, poxa, que delícia, me senti tão abraçado. Eu falei, só foi um abraço mesmo, irmão. E é isso, irmãos, o que Deus tem chamado você para fazer? O que você tem feito com o chamado de Deus com a sua vida?
Quer seja ficar na porta, quer seja você estar com as crianças, você dar aula para as crianças na escola dominical. Irmãos, esse é um chamado que Deus tem feito para cada um de nós. Eu desde sempre, eu sempre estive muito perto do ministério infantil, por causa da Rose e por causa também das amigas da Rose, né? Então a gente acaba ficando muito próximo do ministério infantil. E a gente consegue entender, irmãos, o quão importante é o ministério infantil. Às vezes os pais acham que o meu filho vai ficar lá embaixo, eu vou poder assistir o culto. Não é isso, irmãos. Seus filhos estão cultuando a Deus lá embaixo também. E está sendo inculcado na cabeça deles a palavra de Deus. Está sendo falada a palavra de Deus para os seus filhos. O processo de conversão, o processo de ensinamento já começou. E eles estão aprendendo. E são quem? São essas irmãs que se dispuseram a fazer essa obra. E às vezes Deus está chamando e você fala assim, não, Senhor, eu vou ter trabalho. Não, Senhor, eu vou ter trabalho. Vai, irmão, vai ter trabalho sim. Mas essa é a obra de Deus. E como é prazeroso, irmãos, nós podemos fazer a obra do Senhor nosso Deus. Como é prazeroso nós podemos falar das grandezas do nosso Deus. Mesmo quando nós nos sentimos incapazes, nós podemos pedir para Deus a sua capacitação, confiar que Ele é fiel para cumprir sua promessa em nossas vidas. Podemos ser encorajados a saber que Deus é capaz de nos capacitar a vencer batalhas impossíveis, desde que confiemos e obedeçamos a sua vontade. Poxa, irmãos, existem vários ministérios na nossa comuna que precisam de ajuda. Existem vários ministérios. Poxa, Silvio, eu não me dou muito bem com criança. Não, poxa, eu tenho dificuldade, eu não tenho muita paciência com criança. E com junior? Não, mas com junior também, adolescente, jovem. Tem mulheres também que podem ser ajudadas. Tem homens que podem ser ajudados. Existem casais que precisam ser ajudados. Você se encaixa em algum desses grupos? Algum desses grupos você pode fazer? Irmãos, não é só orar. Orar também faz parte. Mas existe um pedaço que somos nós que fazemos. Por isso que o nosso tema, ele fala a respeito disso, de oração e de mãos que fazem. Não adianta só orar, irmão, você tem que fazer. Teve uma vez que eu estava fazendo algumas visitas aqui pela comuna. Na época, eu não lembro se eu estava desempregado. E a Silvia falou, Silvia, eu tenho que visitar uma irmã, ela está passando dificuldade em casa. Silvia, ela está passando dificuldade em casa. Aí eu saí da minha casa, fui visitar a irmã, antes de ir para a casa da irmã, eu passei no mercado e levei algumas coisas para a irmã. Porque, irmão, se eu sei que a pessoa está passando dificuldade em casa, não adianta eu chegar na casa dela sem nada na mão. Ela quer receber o evangelho, ela quer receber uma oração, mas ela precisa também receber o pão. Então, é uma coisa que depende da outra. Quando eu oro, irmãos, não adianta só orar, eu preciso agir. Eu preciso ter uma ação. Senhor, salve o Bristo, mas o que eu estou fazendo? Senhor, salve nossas crianças, o que eu estou fazendo? Senhor, salve nossos adolescentes, o que eu estou fazendo? Irmãos, nesta manhã eu quero te convidar a fazer também. Não só orar, é fazer também. É importante você fazer. Independente da área que seja, irmãos, tem espaço para fazer. O exército de Gideão, ele era infinitamente menor, irmãos. Mas Deus não precisava de nada. Ele não precisava do exército. Deus não precisava de Gideão, irmãos. Ele podia vencer a batalha sozinho, como ele fez. Mas o que ele fez? Ele pegou Gideão e para mostrar para o povo de Israel que ele é o Deus grandioso nas nossas vidas. Ele pegou um homem que ninguém dava nada, ele pegou um homem fraco, o menorzinho de todos, levantou este homem, levantou um exército que era pequeno, que não era capaz, que não era tão forte, e esse exército destruiu 135 mil homens, porque Deus foi na frente daquele povo. Irmãos, quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus, Deus vai à nossa frente nos ajudando, irmãos. Independente da coisa que você vai fazer. Olha, é o bazar, é o ministério infantil, é o ministério de mulheres, é o ministério de homens. É importante, irmãos. Às vezes fala assim, não, isso é coisa boba, né? Recentemente os homens fizeram um passeio, foram para uma chácara lá, jogar bola, comer churrasco, brincar, e o pessoal fala assim, Silvio, isso é bobeira. Não, irmãos, isso é comunhão. As pessoas estão juntas, elas sentem a necessidade do próximo, um entende o outro, mesmo que um dê um chute na canela do outro sai com a canela ralada, não tem problema, irmãos, isso estreita a comunhão. Eu olho para o meu irmão e falo, irmão, eu posso contar com você, eu sei que você vai me ajudar. E aí a hora que você abre espaço para falar das suas dificuldades, para contar quem é você.
Ô irmãos, às vezes, nos dias dos aniversários, eu só não mando quando não tenho contato do irmão. Se tem o contato do irmão em algum canto, eu mando parabéns para ele separado. Ô irmãos, eu tenho uns retornos tão gostosos de ouvir. Teve um dia que a irmã me mandou uma mensagem e falou: Silvio, como me senti importante você me mandando essa mensagem. Por que ela se sentiu importante? Porque é um carinho, irmãos, que você tem. A pessoa fala: poxa, ele tirou de fato um tempo para falar comigo. Poxa, irmãos, como é gostoso nós recebemos mensagem das pessoas falando com a gente: olha, Deus é com você, irmão, você precisa de ajuda, precisa de alguma coisa. Irmãos, a ferramenta está aí, o que você tem feito? Você já pensou a respeito disso? E às vezes, irmãos, tem irmãos que você abre uma brechinha para ele, desse tamanhozinho assim, ó, para falar assim, desse tamanhozinho. Aí você passa o dia recebendo o zap do irmão, o dia inteiro recebendo o zap do irmão. E você percebe que as pessoas estão precisando desabafar. As pessoas estão precisando falar. E quantos de nós temos nos colocado o nosso coração à disposição desses irmãos? Quantos de nós temos colocado o nosso ouvido à disposição desses irmãos? Irmãos, isso é fazer a obra de Deus. Não adianta eu só orar pelo irmão. O irmão está em depressão. Eu vou orar pelo irmão. Não, irmãos, ora por ele. Visita ele, manda uma mensagem para ele, faz alguma coisa. A Leise, contando o seu testemunho, ela disse que a Silvia apareceu na casa dela com um bolo. O que tem a ver um bolo com a obra de Deus, irmãos? Tudo. Porque Deus usou a vida da Silvia com aquele bolo para restaurar a Leise. E é uma coisa boba, irmãos, e às vezes assim, Deus quer te usar numa coisa simples, às vezes que você não dá tanta importância. Mas isso aqui é coisa boba, mas é através disso que Deus vai restaurar uma pessoa. Irmãos, então Deus conta comigo? Sim, Deus conta com você. E se eu não fizer? A Bíblia fala que até as pedras clamarão se a gente não clamar, mas Deus conta com você. E nesta manhã, irmãos, eu quero te convidar, o que Deus tem colocado nas suas mãos e o que você tem feito. Eu quero te convidar a fazer aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Coisa simples, irmãos. Às vezes a coisa é tão bobinha. Você fala, mas é tão pouquinho. Faz, irmãos. É tão pouquinho, mas faz. Uma coisa engraçada, né? Quando eu me converti, irmãos, e aí eu vi as dificuldades financeiras da igreja, eu orava algumas vezes: Senhor, manda um milionário para cá. Senhor, manda um milionário, e esse milionário vai bancar a igreja. Manda, Senhor, um milionário. Esse milionário nunca veio, irmão. Mas eu orava para eu chegar um milionário, e não chegava milionário. Aqui a gente não faz controle de dízimos pelos nomes, tá, irmãos? A gente não faz controle de dízimo. Lá na igreja que eu vim, a gente fazia o controle para saber se todo mundo, se os irmãos estavam dizimando, o obreiro, todo mundo estava dizimando. A gente fazia essa checagem, cara crachá. E uma coisa que eu percebi, irmãos, os irmãos da igreja não ganhavam muito. A maior parte deles ganhavam um pouco. Mas todo aquele monte de irmão dizimando, a gente pagava as contas da igreja. Sabe o que eu percebi? A igreja não depende de homens milionários para ser sustentadas. Na verdade, a igreja não depende de ninguém para ser sustentada. A igreja depende da igreja, de homens e mulheres assalariados que ganham pouco, ou que ganham um pouco melhor, mas que dizimam e têm um compromisso e falam: eu vou fazer a obra de Deus. E a igreja se mantém desde então. Porque Deus não depende de homens. A obra de Deus para acontecer, basta Deus falar, ela vai acontecer, e ela acontece. E Deus conta comigo e com você, como ofertante, como dizimista, como pessoas que estão desempenhando funções na comuna. Para quê? Para que essa obra seja realizada. A chance de vitória era pequena demais, mas a história comprova que Deus é especialista em transformar improváveis em guerreiros. Assim como Gideão. Assim como fez com Gideão, Deus está chamando você com suas lutas internas e externas, as suas limitações, com seus bloqueios. Ele quer fazer de você um poderoso guerreiro, ainda que a chance seja pequena demais. Assim como Deus capacitou Gideão e seus 300 soldados a vencer uma batalha impossível, Ele também pode nos capacitar a cumprir seus propósitos em nossas vidas. Não precisamos nos sentir insuficiente, porque a força e a capacitação vem de Deus. Que nós possamos confiar nas promessas de Deus, estar disposto a responder o chamado, sabendo que Deus é fiel para cumprir a sua vontade em nós. Deus nos chamou, irmão, para uma obra, não porque nós somos capazes, não porque nós somos fortes, não porque nós somos pessoas que estudou bastante, mas sim porque Deus confiou uma obra em nossas mãos e com as nossas limitações, Deus fará coisas grandiosas. Irmãos, não sei se você já se perguntou, parou para pensar, quantas igrejas que tem hoje que são cuidadas por homens e mulheres que pouco estudaram.
alguns que só têm até a 8ª série, alguns que falam nós bebe, nós fumo, nós vertemos, e assim segue, irmãos. E a obra de Deus é realizada, e o nome de Deus é glorificado, e a glória de Deus é derramada na vida das pessoas que estão lá ouvindo aquela palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não depende da nossa capacidade para nada. Ele usa a nossa capacidade para fazer a sua obra, mas aqueles que se consideram incapazes, e às vezes até a gente olha para eles e fala, é fraco, Deus fala, eu vou usar esse, ele vai fazer a minha obra, porque não depende de nós, depende de Deus. E quando nós nos dedicamos e falamos, eu vou fazer a obra de Deus, Deus faz coisas grandes através das nossas vidas. Mãos operosas são mãos que servem ao Senhor por amor, e um coração que ora é aquele coração que está disposto a orar pelos irmãos que estão necessitados. Não apenas orar, mas também fazer alguma coisa por esses irmãos. Ô irmão, como é importante isso? Nós sabemos que nós temos pessoas que podem nos ajudar, pessoas que podem estar do nosso lado, pessoas que estão buscando a gente, pessoas que se preocupam com a gente. Eu e meus filhos, a gente ora toda noite, com a Rose também, a gente ora toda noite em prol de alguns pedidos de oração. E aí, quando a gente termina a nossa oração, a gente ensina uma oração padrão para eles terem um norte, né, de como orar. E depois que a gente termina essa oração, aí cada um deles faz pedidos, né? Então, às vezes, eles estão orando e já resolveu, abençoa fulano, não, já foi, esse aí já foi, já está em casa, já está bem. Abençoa fulano, não, esse daí também já foi, esse aí também já resolveu. E quando a gente faz esse exercício de já foi, a gente também está trazendo para nós assim, o que Deus já fez, né? Não, já está bom. Senhor, visita o nosso irmão que estava fazendo tratamento de câncer. Já não está mais não, já acabou. Deu tudo certo. Olha como é bom isso, irmãos. E aí, esses dias, elas tinham me pedido, ô pai, e a Maria Vitória? Eu não tenho foto dela, mostra a foto dela. Eu mandei mensagem para a Laide, né? A Laide, manda a foto da Maria Vitória para a gente ver como ela está aí, que minhas filhas oram por ela de noite e quer saber como ela está. A Laide ficou super feliz, mandou um monte de foto, mandou vídeo, mandou um monte de coisa. E aí depois eu falei, aqui está a Maria Vitória. Ela ainda está com as dificuldades dela? Está, mas o Senhor continua operando milagres na vida dela. Então, irmãos, como é importante a gente orar, essa prática de oração e também a prática de fazer a obra de Deus. E eu te convido nessa manhã, irmãos, desperta o seu chamado, desperta aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas Silva, vai dar trabalho? É claro que vai dar trabalho, irmão. A obra de Deus dá trabalho, sempre aparece um filho do cão para atrapalhar alguma coisa, sempre aparece, está dando tudo certo, aí aparece um negócio que dá errado, você fala, meu Deus, mas porque isso deu errado, é porque vai dar errado mesmo algumas coisas, mas Deus no final vai fazer dar tudo certo, irmãos, e é importante para nós. Poxa, mas eu vou ter que dedicar mais tempo da minha vida. Vai, irmão, mas vai ser bom para você, quando você vê o que Deus tem feito nas suas vidas, amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. Eu me lembro um dia que a gente foi fazer um trabalho evangelístico lá na cidade de Itanhaém, né? Eu e a Rose, nós fomos, e era um culto de ceia lá, eu ia pregar à noite, e aí a gente combinou, não, vamos fazer um trabalho evangelístico com criança de manhã. Vamos fazer o trabalho evangelístico. Irmão, a gente saiu de manhã, fizemos um trabalho evangelístico com as crianças na igreja, acabou esse trabalho evangelístico, eu não lembro se a gente saiu primeiro para evangelizar, para chamar as pessoas para vir para o trabalho evangelístico, não lembro qual foi a ordem. Eu sei, irmãos, que quando a gente deu um trabalhão terrível, imagina, a gente passou o dia inteiro nessa labuta, né? Fizemos isso, almoçamos, e depois já fez o culto, e depois voltamos para casa, cansado, na estrada, mas o coração alegre, sabe, leve, você fala assim, como Deus é bom, irmãos, como é bom a gente ser instrumento de Deus para fazer a obra dEle, para fazer a sua vontade, o seu querer. Irmãos, puxa vida, mas Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? Não sei, irmãos. Poxa, tem gente na igreja aqui que é surdo, faz Libra, eu lembro que o Renan fazia Libras, tinha pessoa surda e fazia para as pessoas entenderem. Você, na forma de servir, mas Silvio, eu não sei o que fazer, Silvio, eu não tenho nada, eu não sou bom em nada, irmãos, em alguma coisa você é bom, irmãos. Procura aí no que você é bom. Puxa, Silvio, eu sou ruim em tudo, então fala para Deus, Senhor, me ajuda. O que eu devo fazer, Senhor? Ore por ele, vai visitar, dá um abraço no irmão, dá um cheiro no irmão. Isso é importante para nós, irmãos. Faça a obra do Senhor nosso Deus. Amém? Nós vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Jesus, nós te louvamos, te adoramos e agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, teu favor para com as nossas vidas, Senhor. Peço a ti nesta hora, Senhor amado, visita cada um dos seus filhos que se encontra aqui nesta manhã, Senhor, os seus filhos que estão nas suas casas, ó Pai amado, ouvindo essa mensagem, Senhor. Eu peço a ti nesta hora, Senhor, vá ao encontro de cada um dos seus filhos, ó Senhor amado. Ó Senhor amado, aqueles que enterraram os seus talentos, ó Pai. Eu peço a ti nesta hora, Senhor, vá ao encontro deles, ó Pai. Desperta, Senhor amado, o dom, Senhor amado, que existe na vida de cada um dos seus filhos, ó Pai. Que eles possam enxergar, Senhor amado, qual é o seu propósito, Pai amado, o seu chamado, ó Deus amado. Vá ao encontro de cada um dos seus filhos, Senhor. Pai, eu peço a ti nessa hora, levanta neste lugar, Senhor amado, homens e mulheres, ó Pai amado, comprometidos com a tua obra e com o teu reino, Senhor, para executar a sua obra, Senhor. Desperta, Senhor amado, o desejo no coração dos seus filhos, ó Pai, de realizar a sua obra, Senhor. Quer seja evangelizando, quer seja pregando, quer seja, Senhor amado, atuando na sua casa, Senhor, ou fora, Senhor, fazendo a tua vontade, levando o teu evangelho, esse evangelho que salva, que restaura, que dá esperança para aquele que já não tem mais esperança, Senhor. Ó Deus amado, eu peço a ti nesta hora, Senhor, vá ao encontro, Senhor amado, de cada um dos seus filhos, derramando sobre eles as suas bênçãos maravilhosas. Derrama sobre os seus filhos a tua graça, Senhor, nesta manhã, Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Pai, levanta-nos, ó Deus amado, desperta-nos, ó Deus, para fazer a sua grande obra, Senhor. Ó Senhor amado, sabemos que os campos já estão brancos para a ceifa, Senhor. Ó Senhor amado, nos envia, Senhor amado, para fazer a sua obra, Senhor. Desperta em nós, ó Pai amado, o teu chamado, Senhor amado. Que nós possamos, ó Pai amado, realizar a tua vontade e o teu querer. É no teu nome, Jesus, que nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos hoje e sempre, Senhor. Amém, Jesus, amém, Senhor. Ô irmãos, como é bom nós nos dispormos a fazer a obra de Deus, como é bom estarmos juntos. Às vezes, mas falar na igreja é fácil. Para alguns mais fáceis, para outros mais difíceis. Tem alguns irmãos que quando vê o nome na escala já tem até um ciricutico. Senhor, tá errado, tá errado. Eu lembro que outro dia a irmã apareceu na escala, a irmã escreveu, tá errado, né? Tá não, tá certo, é você mesmo. Mas Senhor, irmãos, e dá trabalho, irmãos. Acha que não dá trabalho? Você vai meditando durante a semana, ou você acorda bem mais cedo no outro dia. Dá trabalho, irmãos. Não é uma coisa simples, não é gostoso, é prazeroso estar aqui falando, mas aí você demanda tempo, você precisa estudar, você precisa meditar, você precisa saber o que você vai falar, mas isso, sabe o que é isso, irmãos? É a obra de Deus, é aquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos confiou e falou para nós, vai lá, ensina meu povo, fala para ele das minhas grandezas, daquilo que eu faço, e Deus tem nos chamado, irmãos. Vai dar trabalho? Vai, mas o melhor de tudo é você ver vidas transformadas, vidas restauradas pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Quer seja através do louvor, irmãos. Às vezes a gente acha assim, não, os irmãos é fácil, os irmãos cantam. Irmãos, você não sabe o tempo que os irmãos passam ensaiando, o tempo que os irmãos se juntam, que dá errado uma coisa, o hino dá errado um negócio, fica errado o tom, aí o outro volta e faz de novo. E aí vai até ficar bom. Aí quando os irmãos chegam aqui e falam, glória, que louvor abençoado, é verdade, irmão, mas deu um trabalho terrível, até dar certo, às vezes o irmão erra a letra no mesmo lugar e volta tudo de novo, e volta e vai. Irmãos, essa é a obra de Deus. Muitas vezes não é muito fácil de fazer, a gente tem trabalho para fazer, mas é tão bom quando a gente chega do outro lado e fala assim, o Senhor esteve comigo em todos esses momentos e Ele transformou a minha vida. Irmãos, para nós termos esse culto abençoado, muitas pessoas se envolveram, muitas pessoas se dedicaram, muitas pessoas oraram, muitas pessoas pensaram e falaram assim, nós vamos tributar um culto a Deus, precisamos nos preparar para receber os nossos irmãos, para que eles possam ter um culto agradável. Tem a irmã que vem fazer a faxina, que limpa a igreja, que limpa os bancos, que organiza os bancos, irmão que chega mais cedo para abrir a porta, para você ser bem recebido, para te receber na porta. Irmãos, dá trabalho, mas essa é a obra de Deus. É para isso que Deus nos chamou. Poxa, Silvio, eu queria tanto também fazer isso. Procura o Kleber, procura a Silvio. Olha, eu também quero ajudar, eu quero fazer. Qual o departamento que está precisando de ajuda, irmãos? Ajude. Você que é irmã e fala assim, poxa vida, eu quero ajudar de alguma forma. Poxa, tem um departamento infantil. Você que é irmão e fala assim, poxa, eu também quero dar aula para as crianças. Dê aula para as crianças. Acho que desde quando eu estou aqui, o único homem que eu vi dando aula para as crianças foi o Ricardo. Acho que só foi o Ricardo que eu tinha visto dando aula para as crianças e depois eu não lembro de mais nenhum outro, eu só lembro do Ricardo. E aí, irmãos, não, é trabalho de mulher. Não, irmãos, é trabalho para quem quer trabalhar, para quem quer fazer a obra de Deus. Geralmente os homens estão dos adolescentes para cima, né?
Dos adolescentes para cima estão os homens. Mas, irmãos, eu quero fazer, pode fazer, irmãos. Deus te convida nessa manhã, faça. As irmãs que cuidam das crianças lá embaixo, irmãos, elas quando terminam o dia estão cansadas, estão angustiadas, às vezes falam, meu Deus, quanta coisa para fazer, muito trabalho para fazer, mas Deus tem ajudado cada uma delas, e a gente vê esse monte de criança fazendo apresentação, os pais babando, e é uma coisa, é outra, é trabalho, irmãos. E às vezes fala assim, não, o trabalho delas é quando está aqui lá embaixo dando aula para as crianças. Não, irmão, já passou a semana inteira trabalhando, passou a semana inteira cortando visual, porque para falar para adulto, irmãos, é mais fácil. Eu não preciso te dar visual, eu não preciso te dar um papel para você pintar, não. Elas precisam, tem que olhar com cuidado, ver qual visual que vai usar, quantos vai usar, porque muito também atrapalha por causa do tempo de atenção. Aí uma coisa é outra, então assim, já passa a semana inteira trabalhando para isso, para dar aula no domingo. E aí fala, são 2 horas de aula, é facinho. Não, irmão, dá trabalho. Ore pelos nossos irmãos também que têm se empenhado. Ore para os nossos irmãos que ficam nas portas. Ore para os nossos irmãos que cuidam da limpeza da igreja. Ore para os nossos irmãos que estão se dedicando tempo para poder atuar aqui na casa do Senhor. E se possível, irmãos, levante a sua mão e diz, Senhor, eu estou aqui. Eu quero também operar, eu quero fazer também, eu quero ajudar. Deus fará coisas grandiosas através da vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Amém? Nós vamos orar, irmãos. Agora, o Tadeu pediu até oração, depois nós vamos orar também em prol da Marcha Nacional em Defesa das Crianças. Irmãos, hoje a gente tem vivido uma sexualização antecipada das crianças. Então, a gente vê muito, irmãos, as crianças muito envolvidas nessa parte de sexualidade, e isso nos preocupa bastante, de verdade nos preocupa bastante, e nós precisamos orar. Vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro? Volta um slide, por favor, vamos orar primeiro em prol dessa marcha, na verdade não pela marcha em si, irmão, mas pelo propósito, que Deus possa cuidar das nossas crianças, amém? Nós vamos orar então, pedindo para Deus em favor das nossas crianças. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Jesus, nós te louvamos, ó Deus, te adoramos e agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu favor em nossas vidas, Senhor. Pai, peço a ti em favor da vida de cada uma das crianças, ó Pai amado, desse nosso Brasil, Senhor amado. Ó Pai amado, hoje temos as nossas crianças aqui que são assistidas, Senhor, mas quantas crianças, ó Pai amado, estão espalhadas, ó Senhor amado, que não são assistidas, Senhor. Crianças, ó Pai amado, que estão abandonadas, crianças que são abusadas, ó Senhor amado. Crianças, ó Pai amado, que são expostas, Senhor, a coisa, Senhor, que já não está mais não faz parte da sua faixa etária, Senhor. Ó Pai amado, eu peço a Ti nesta hora, vai ao encontro de cada uma dessas crianças, Senhor amado, que é o nosso futuro, que é o futuro do nosso país, da nossa nação, Senhor. Vai ao encontro delas, ó Pai amado, restaura, Senhor, essas crianças, cuida delas, ó Senhor amado. Ó Deus amado, eu peço a Ti, ó Pai, levanta homens e mulheres, ó Pai amado, com políticas públicas, Senhor amado, homens e mulheres nas igrejas, ó Pai, preocupados, Senhor amado, com essa questão das crianças, Senhor, que elas possam ser alcançadas, ó Senhor amado, pela Tua palavra, pelo Teu poder, ó Deus amado. Pedimos a Ti nesta hora, Senhor amado, visite, Senhor amado, cada uma delas. É no Teu nome, Jesus, te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, eu convido você a orar nessa semana, irmão. Pega um dia da semana, ora pelas crianças, outro dia ora pelos adolescentes, outro dia ora pelos jovens, pela mocidade, pelas irmãs, pelos anciãos, pelos homens. Irmãos, a gente passa a semana inteira e às vezes fala assim, eu não tenho nem por que orar. Irmão, quanto pedido de oração? Irmãos, os adolescentes e os jovens têm passado momentos muito difíceis, que é momentos de transição, transição hormonal, os hormônios a 1000 por hora dentro do corpo deles, dúvida de carreira, o que fazer, por onde fazer, se eu vou virar médico, se eu vou ser veterinário, se eu vou ser mecânico, se eu vou ser o quê. Ele não sabe nem o que vai ser, irmãos, e às vezes ele também não tem nenhum direcionamento, está cheio de confusão na cabeça. Ore por eles, irmãos. Ore por esses jovens, para que Deus possa os ajudar a tomar a melhor decisão. Amém?